Hoje é a leitura do livro Vinha de Luz. É um livro psicografado por Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. É a lição 167. O título é Nossos Irmãos. E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também a seu irmão. João, capítulo 4, versículo 21. Em verdade, amamos a Deus em todos os motivos de júbilo dentro da nossa marcha evolutiva. O Evangelho, entretanto, é farto de recomendações no sentido de amarmos também os nossos irmãos, entre as pedras e sombras da escabrosa subida. Certo, a palavra da Boa Nova não se reporta aos companheiros amados e felizes, que já solucionaram conosco as questões de harmonia mental, e sim aos que respiram em nossa atmosfera, exigindo auxílio fraterno e seguro. São eles, os nossos irmãos doentes que reclamam remédio, os infortunados que pedem consolo, os fracos que esperam defesa, os ignorantes que anseiam por esclarecimento, os desajustados que necessitam de compreensão, os criminosos distanciados do socorro e da luz, os insubmissos que nos desafiam à tolerância, os desequilibrados que nos induzem a vigiar para o bem, os demolidores que nos oferecem o ensejo de reconstruir, os revolucionários que nos auxiliam a reconhecer os benefícios da ordem, os que nos ferem, ajudando-nos a desbastar as próprias imperfeições, os que nos perseguem e caluniam, proporcionando-nos a oportunidade de suportar com Cristo a prática do Evangelho. O irmão iluminado e bondoso em si já representa uma obra viva do Pai, por meio do qual conhecemos e admiramos. O irmão ignorante ou infeliz, porém, é uma obra que o céu nos convida a amparar e embelezar no rumo da perfeição em nome do Todo Misericordioso. Se amas a Deus no irmão que te entende e ajuda, não te esqueças de honrá-lo, querido no irmão que ainda te não pode amar. Quem vai fazer para nós a dissertação desse texto é Cleverson Lucas. Boa noite, Cleverson. Seja bem-vindo. Boa noite, pessoal. Então, nessa primeira carta de João, ele, assim como Paulo, fez em todas as suas cartas, João endereça um convite aos irmãos, aos seguidores, vamos dizer assim, aos que tinham intenção de seguir os ensinamentos do Cristo. E João fala muito fundo no coração de todo mundo, porque João vem falar do amor. E ele, nesse versículo especificamente, que Emmanuel separou para contextualizar, João está lembrando que Deus nos deixou esse mandamento através de Jesus. Se a gente se lembrar, quando é perguntado a Jesus qual seria o mandamento mais importante, o principal mandamento, a resposta, vocês com certeza se lembram, que ele falou: amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o seu coração, de toda a sua força e seu conhecimento, e amar ao próximo como a si mesmo. E João, depois, de passado vários anos, que Jesus havia nos deixado fisicamente,
Aí João também escreve nessa carta e lembrando sobre vários ensinamentos do Cristo, principalmente esse, que a gente deve amar a Deus, sim, mas que a gente tem que amar o seu irmão, os nossos irmãos, não é isso? E Emmanuel vem trazer essa contextualização, falando para a gente, de cara ele já explica para nós isso, que é muito lógico e óbvio, né? Que aqueles irmãos nossos que estão na nossa caminhada juntos, né? Que nós estamos juntos, logicamente aqueles com os quais a gente já fez aquela harmonização mental, que é a palavra que Emmanuel usa aqui, né? Aqueles com os quais a gente já conseguiu se harmonizar mentalmente, ou seja, que a gente vive em certa harmonia, podemos dizer assim, relativa. O chamamento, o convite aqui não é para que a gente lembre desses irmãos, porque esses a gente já convive de certa maneira bem, a gente já tem um bom relacionamento, mas ele está chamando a atenção e vem listando para nós aqui várias situações de vários irmãos nossos que não estão no momento muito harmonizados, ou que nós não estamos harmonizados com eles. Porque a proposta sempre é que a gente, através das nossas lutas diárias, da nossa convivência, que a gente entenda esses irmãos, mas o principal, né, a proposta do Evangelho de Jesus é a transformação íntima, e é através desses irmãos, não é? Entre aspas, através das dificuldades desses irmãos, que a gente vai também fazendo esse trabalho de autoconhecimento, de olhar para dentro de nós mesmos, para que a gente entenda que as imperfeições dos outros são as mesmas nossas, ou talvez as nossas ainda num grau de intensidade maior ainda, mas é importante que a gente reconheça isso, né? Que a gente vá trabalhando. E nessas palavras ficou muito claro, logo no segundo parágrafo aqui, que o nosso companheiro Arnoldo leu para a gente, e antes disso, né, na prece que ele fez, uma prece muito, muito bonita até, ele falou que o conhecimento, a gente adquire o conhecimento na intenção, com o objetivo, e é isso mesmo, para a gente ser feliz. Todo mundo quer alcançar a felicidade, todo mundo quer ser feliz, e é o objetivo, né, da nossa existência, é que a gente, através do mérito, do trabalho, das conquistas, que a gente consiga se elevar moralmente, espiritualmente, e sim, alcançar a perfeição. Lógico que é uma perfeição relativa, né, porque perfeição absoluta é só Deus, nós somos criaturas, mas o objetivo é que a gente alcance o máximo disso, né? E como diz no Livro dos Espíritos, quando Kardec perguntou para a espiritualidade qual que é o exemplo que a gente tem, a resposta, se não me engano, é a menor resposta das perguntas, né, que estão no Livro dos Espíritos. A resposta é: vide Jesus. Então a perfeição, a felicidade, a perfeição que a gente conhece, né, no nível mais alto, nós conhecemos, é Jesus. Mas Jesus também falou que nós também somos deuses, né? Ele falou: vós sois deuses, tudo que eu faço vós podeis fazer. Então o nosso objetivo de vida, o porquê da nossa existência, da nossa criação, é que a gente consiga evoluir gradativamente por mérito próprio, pelas conquistas. E é por isso que essa carta de João é muito importante, esse versículo, e a contextualização de Emmanuel também, muito importante. E nesse segundo parágrafo aqui, logo no final dele, quando ele fala dessa questão que a gente precisa de se entrosar, vamos dizer assim, é com aqueles, olha a frase que ele usa, aos que respiram em nossa atmosfera. Então, para respirar na nossa atmosfera, são as pessoas que estão bem próximas de nós, não é isso? Bem próximas. E aí a gente começa a pensar na família, que é o lugar onde a gente tem os irmãos mais próximos mesmo, né? Ali. E aí vem os outros segmentos sociais, onde a gente convive ou passa a maior parte do tempo. Trabalho, os nossos afazeres espirituais, né? Voltado para a religiosidade, independente de que religião seja,
Então, o convite é para a gente analisar essas pessoas, porque ele fala logo em seguida que essas pessoas que estão respirando são aqueles que exigem de nós auxílio fraterno e seguro. E aí, quando o Arnoldo foi lendo aqui, algumas dessas citações, né, ou seja, algumas características desses irmãos são assim, vamos falar mais amenos, assim, né? São situações difíceis que a gente passa, os irmãos passam, mas são situações mais amenas. Mas alguns aqui, né, alguns desses irmãos, realmente eles causam para nós sofrimento. Causam não no sentido de querer trazer para nós o sofrimento diretamente, mas com o comportamento deles e a nossa forma ainda muito imatura de reconhecer as dificuldades, a gente sente que eles estão causando sofrimento para a gente. Mas esse é um outro assunto. E aí é o seguinte, ele começa a falar, eu estou dizendo de forma amena, porque ele começa a falar assim, são esses que exigem de nós auxílio fraterno. Ele começa a falar, os doentes que reclamam remédio. Nós já sabemos disso, né? Todos nós já sabemos que nós somos espíritos temporariamente habitando um corpo. Mas como nós estamos habitando esse corpo e a nossa ferramenta, vamos dizer assim, de estarmos aqui nessa escola, como diz o Arnoldo, né? Não no Centro Espírita Jesus de Nazaré, mas nessa escola que é a Terra, né? Nessa nossa passagem aqui, nessa reencarnação atual, nós temos esse corpo, e já tivemos alguns e vamos ter outros, e nós precisamos, logicamente, de cuidar desse corpo. Então, quando fala aqui dos doentes, nós temos que pensar na questão física, que é muito problemática e difícil, mas, sinceramente, as enfermidades físicas, olhando numa perspectiva espiritual, logicamente, a enfermidade física, é lógico que é problema, causa dor, traz sofrimento, dependendo da situação que a gente encarar esses problemas, né, vai trazer sofrimento, mas são questões que dá para se resolver, vamos dizer assim. E os doentes da alma, que somos todos nós também, principalmente. Esses doentes da alma, falando agora do outro e não de nós, são todos aqueles que estão à nossa volta. Todos nós estamos na mesma nave, né? Nessa viagem aí, nós estamos no mesmo barco. Então, todos nós trazemos enfermidades morais, espirituais, que nos causam dor e sofrimento, conforme a gente entende isso, e que nós necessitamos uns dos outros nesses momentos, ou seja, em todos os momentos. Então, o auxílio fraterno, veja a importância do auxílio fraterno e seguro, que é as palavras que são usadas, auxílio fraterno e seguro. E diante dessas enfermidades morais, e aí podemos listar várias, como os outros irmãos aqui, né, que são caracterizados. Aí já não é tão fácil como a parte física, embora a gente sinta que a enfermidade física cause muita dor, e causa mesmo, e sofrimento também. Mas e a enfermidade moral, e a doença moral de cada um de nós? E a do outro? Nós estamos trabalhando para que a gente consiga ser fraterno com essas enfermidades do outro? Compreensão, o auxílio, logicamente, o amparo esse que pode ser físico ou pode ser através da oração, que é o melhor, vamos dizer, o melhor remédio, a melhor vacina, a melhor terapêutica para todas as causas. Quando a gente não tem condição de ajudar de forma nenhuma, essa todo mundo pode. Oração, a melhor terapêutica nesse caso. E ela não custa nada, não tem que pagar taxa, não tem que pagar plano de saúde para fazer oração, não é? E vamos embora então. Em seguida ele fala dos infortunados que pedem consolo.
E aqui é um dos problemas que eu vejo, um dos grandes problemas nossos todos. Consolo, em que sentido? A doutrina espírita é uma doutrina, né, uma filosofia, um entendimento que tem os seus objetivos de consolar e esclarecer. Consolar e esclarecer, né, que tem seus objetivos. E esse trabalho é feito. Esse trabalho é feito. Pelo menos nas casas espíritas, que é o ambiente onde a gente está agora e que a gente, né, vem trabalhando, esforçando, colaborando, existe esse trabalho de consolo, acolhimento fraterno, consolo, ou seja, oferecer o ombro, o ouvido, a mão amiga, um abraço e, como o Arnoldo citou bem aqui, também o apoio material para quem está momentaneamente necessitando. Então isso é feito, não é? Para quem precisa desse consolo. Dentro da casa espírita, gente, todo mundo fica bonzinho, não é verdade? Todo mundo bonzinho, educadinho, cumprimenta, abraça, não é? Pelo menos fora. Nos bastidores, né? Como sempre, existem algumas pendências, é natural. Mas é isso mesmo. E fora da casa espírita? Porque o cristianismo, Cristo, ele não ensinou para a gente, ele não falou assim: olha, vocês vão amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a tu mesmo, dentro da casa, do templo, seja de for. Não, é sempre. Então a proposta do consolo, que Emmanuel vem convidar a gente a observar, é sempre, em todos os momentos. E aí não precisa nem falar muito, mas vamos colocar só uma situação que a maioria de nós passa o tempo todo: trânsito. Como diz Haroldo Dutra, Emerson Pedersoli e vários, eles já falaram assim: quando a gente entra dentro de um veículo, isso é todo mundo, todos nós, vocês já notaram isso? A gente está até calmo de vez em quando, mas entrou dentro do veículo, a gente transforma. Parece que a gente volta lá na idade da pedra, né? Aí age só por instinto. Aí o primeiro infeliz que entrou na nossa frente, aí cada um tem uma reação diferente. Raramente, quando passa alguém na sua frente, você fala: vai com Deus, Deus te abençoe. É meio difícil ainda, né? É por aí assim. Então, essa proposta do consolo aos infortunados, porque nas situações da vida a gente não sabe. Nós não sabemos o que o outro está passando naquele momento, qual a situação de vida, social, financeira, ninguém sabe. Mas os nossos instintos, ainda voltados mais para o animal do que para o hominal, muitas vezes a gente deixa que esses instintos falem mais alto do que a razão, o entendimento, a moral que é proposta. Então, esse é outro convite. Ele fala dos fracos que esperam defesa. Situação complexa, né? Fracos que esperam defesa. Aí nós podemos imaginar a fraqueza de várias perspectivas também. Fraqueza física, fraqueza social, e por aí vai um monte de situações em que o fraco precisa de defesa. Em todos esses aspectos que a gente vai falar aqui sobre nós mesmos, tá, gente? Não vale pensar com o nosso pensamento de terra a terra. Por quê? Logicamente, Emmanuel e nenhum dos mentores, dos autores, iriam falar para a gente agir com violência. Lógico que não. Então, se passou pela nossa cabeça algumas situações, não, tem que defender o oprimido, o fraco, aí vem esse monte de, né, esse palavrório aí que é mais, como é que é politicamente correto, né? Não, violência não. Em hipótese nenhuma, violência não. É assim, se a gente puder defender, mas é defender de outras maneiras várias. E aí o Evangelho está cheio de boas receitas para fazer isso. Oração, acolhimento, e aí vem a mesma cartilha, correto? Os ignorantes que anseiam por esclarecimento. Olha só, quando a gente, nas nossas vivências do dia a dia, quando a gente está se relacionando com alguém que a gente acha
que tem menos conhecimento do que nós. Agora eu queria que cada um só pensasse aí, não precisa ninguém falar nada. Quais são as nossas reações quando alguém age com a gente ou deixa de agir, né? Ou ação ou omissão, com falta de conhecimento. Ignorância no sentido de falta de conhecimento. Quais são nossas respostas? Qual que é o tipo de auxílio fraterno que a gente dá para essas pessoas? Só pensa por aí. Eu vou falar por mim. Algumas vezes, hoje eu estou tentando não fazer mais assim. A gente até chega ao cúmulo de chamar a pessoa de débil mental, retardado, não sei o quê. E vem aqueles adjetivos que a gente costuma, ou quando não fala, pensa, que é a mesma coisa, sobre a pessoa que ela não tem conhecimento ainda. E aqui eu não falo de conhecimento acadêmico, não. Conhecimento de quê? Da moral cristã. E nós já temos. O papel de quem já sabe não é ensinar, ou não é compreender o que ainda não sabe. É isso que ele está falando. E a gente faz o quê? A gente tem o conhecimento, aí na hora de aplicar, a gente agride o outro, verbalmente ou através de irradiações mentais, porque o outro ainda não sabe. Reflexão para nós, né? Os desajustados que necessitam de compreensão. Essas duas coisas estão ligadas, né? Criminosos distanciados do socorro e da luz. Aqui agora pega. É o que eu falei. Tem algumas situações que são mais tensas, mais intensas. Criminosos. Para falar de crime, de criminoso, nós vamos falar de leis, né? Pensar em leis sociais que têm que ser cumpridas. Elas foram estipuladas por nós mesmos, através dos representantes. Existem códigos de leis que estão aí para ser cumpridos. Quem não cumpre, existe também, logicamente, não é? Quem não cumprir isso, sofrerá algumas restrições, punições, tudo bem. Isso aí é claro, lógico, e tem que ser assim mesmo, né? No nosso nível evolutivo precisa, e é assim. Mas, vamos trazer agora a questão de crimes, mas na nossa visão cristã. Quando Jesus falou sobre o perdão, o que ele falou sobre o perdão? Na pergunta, mestre, quantas vezes devo perdoar o meu irmão? A pergunta foi essa, né? A resposta foi muito clara. 70 vezes 7 para cada ofensa. Ou seja, sempre. Aqui vou lembrar de novo, não estou falando que tem que pegar os criminosos, levar para casa, pôr no colo, passar a mão. Não, não é isso. Aqui é posicionamento mental, irradiação, sintonia. Como a gente precisa, qual auxílio fraterno a gente precisa prestar para quem está nessa situação. Ele precisa ser isolado, ele precisa ser apenado, normal, é assim. Mas, e a nossa visão dessa pessoa? Aqui agora, talvez eu mesmo, né? A gente, tem que ter, né, compaixão dele, tá. Mas e quando chega no celular ou na televisão? Fulano fez isso, porque a televisão é só isso agora, né? A televisão é 99% de caos e 0, alguma coisa de coisas boas, e tem muitas coisas boas acontecendo, mas é isso que acontece. Como que a gente recebe essas notícias? Celular, televisão, não sei o quê, como que a gente recebe? Estuprou não sei quem, matou. O que a gente irradia para essa situação e para essa pessoa que cometeu isso? De que maneira nós estamos auxiliando essa pessoa? Nós estamos auxiliando ou nós estamos ajudando a complicar mais ainda uma situação que já é complicada? Isso é Emmanuel puxando a orelha da gente, tá certo?
E ele continua: os insubmissos que nos desafiam à tolerância. Esse aqui, eu vou me ater mais à família mesmo. Apesar de que, né, numa educação mais moderna, vamos dizer assim, os psicólogos gostam muito de falar isso, né? Os pedagogos e os psicólogos, eles gostam muito de falar sobre isso. E eu não entendo quase nada disso, porque eu não sou psicólogo, mas eles dizem que a educação, as formas de constituição de famílias, de relações familiares, não podem ser aquelas de tempos atrás, né, que eram nossos pais. A gente pegou um pouquinho ainda que as coisas eram mais rígidas, né? Aí a questão da submissão era clara, era ali, era assim, disciplina, submissão de filhos aos pais. A grande maioria da sociedade era assim, né? A regra era assim. Aí, logicamente, que as coisas estamos evoluindo, estamos a caminho da luz, como diz o próprio Emmanuel, no livro que o Chico também psicografou. Quem ainda não leu, é uma obra fantástica, A Caminho da Luz. Nós estamos a caminho da luz. Então, logicamente, que a educação vai passando por mudanças, e essas questões de submissão, elas começam a ser questionadas, e vem várias situações assim. Mas na nossa conversa de hoje, está falando para a gente prestar auxílio fraterno àqueles que desafiam a tolerância. É convite para nós, porque aqui tudo está falando assim, como que a gente vai reagir diante das situações que o outro provoca, ou que a gente entra, né, no clima ali, no ambiente. E essa insubmissão, ela é muito complicada, porque pais, avós, tios, ou seja, quem tem a função, a missão de tutelar alguém, inclusive socialmente falando, né, juridicamente, você tem responsabilidade por aquela pessoa. Espiritualmente, nós temos responsabilidades uns com os outros, principalmente com aqueles que estão sob a nossa responsabilidade, Porque em algum momento, não é? Em algum momento vai ser perguntado para nós: o que é que você fez com aquele espírito que você recebeu? Como que você direcionou esse espírito? Que valores você deu para ele? E assim vai. Então o questionamento do Emmanuel é sobre isso. Qual que é o auxílio que a gente presta para essas pessoas, apesar da insubmissão deles para com a gente e com a sociedade de forma geral? Como que a gente presta esse auxílio? E ele continua falando dos desequilibrados que nos induzem a vigiar para o bem. Ferramentas que a espiritualidade, que Deus envia para nós, ferramentas, né? São instrumentos, não ferramentas, instrumentos que a gente recebe na nossa caminhada, na nossa vida, para que a gente consiga se compreender. Porque se não forem, muitas vezes, esses problemas que surgem na nossa vida, ou que a gente procura, a gente vai atrás, nós ficaremos estacionados. Eu estou bem, é isso mesmo, está tudo bem, né? Confortável, acomodado. Mas esses são instrumentos que Deus envia para nós, e na maioria das vezes a gente mesmo pediu. Diz que não pode pedir paciência e tolerância, tá, gente? A receita é essa, não pede não, porque tinha uma época que a gente falava assim, não, pede paciência para Deus. Se pedir paciência, aí vem mais problema, porque você precisa exercitar a paciência, e como a conquista é nossa, vão surgir oportunidades da gente saber, provas, saber se a gente já conquistou a paciência, se a gente já tem tolerância com as imperfeições dos outros. Lembra quando Kardec perguntou para a espiritualidade como Jesus entendia a caridade? A resposta? 3 frases: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, perdão das ofensas. Por isso que tudo relacionado ao outro é para nós mesmos. Ao falar que Jesus entendia a caridade assim,
E nós somos cristãos, então nós somos seguidores de Jesus. Quer dizer, nós pretendemos fazer o que ele ensinou. Nós queremos seguir o caminho dele. Então, uma receita muito boa é essa: praticar a caridade, como entendia Jesus. Parece muito fácil, né? Essa receita parece aquelas de bolo que você pega lá, 2 xícaras não sei de quê, 2 ovos, não sei o quê, põe lá, batedeira, põe no forno e está pronto. Não é assim. São muitas coisas aí que nos chamam a atenção, que mexe com a gente, mas o objetivo é esse. Nós estamos aqui para nos remexer como espíritos. E temporariamente a gente está vestindo um corpo, não é? Depois ele fala dos demolidores que nos oferecem o ensejo de reconstruir. Novamente, como eu falei da saúde, das enfermidades, construir coisas físicas, ainda que dê muito trabalho, demanda tempo, demanda dinheiro, a gente consegue reconstruir de uma maneira ou de outra. Mas e os estragos, né? E aquilo que foi destruído de relações? Novamente eu convido cada um a pensar, lembrar assim, se na sua família, no seu meio social, no seu trabalho, você conhece alguém, ou você mesmo, que tem na sua história atual relações que estão, não vou falar destruídas, mas relações que estão deterioradas, estragadas. E aí todo mundo vai pensar, a culpa é de alguém, é do fulano. Todo mundo, na hora que vem a história, você já é o fulano. A culpa foi dele, foi dele, foi dele. E novamente o convite. E você? Qual que é a sua parcela nisso? E que auxílio fraterno você presta ou pode prestar para essa pessoa? Ou para você mesmo, principal, né? Lógico. Emmanuel continua falando dos revolucionários. Olha bem, revolucionários que nos auxiliam a reconhecer os benefícios da ordem. Quando fala em ordem, fala questão de normas, ainda que não sejam escritas, mas são normas sociais, normas ligadas a tradições familiares, a costumes. Isso vai variar, lógico, ao infinito. Mas existem irmãos nossos, quando não somos nós mesmos, que queremos bagunçar tudo, contrariar tudo que está previamente definido. Quando não é a gente mesmo, tem alguém, não é? Vamos dar um exemplo. Falando novamente de família. Existiam algumas famílias, né, há algum tempo, onde era até muito engraçado, e alguns desses palestrantes aí, que são psicólogos, psicopedagogos, falam disso. Era que a família, assim, o pai, que é um monte de filho, né, normalmente a família é grande, e eles gostam muito de dar um exemplo que é interessante, e é muito vivo isso, né? Engraçado até. Aos domingos, né, na nossa região, todas as famílias tinham o costume, ainda tem, né? Vamos comer um frango no domingo, não é assim? Na minha família, nós somos 9 irmãos. Aí era assim, né? Domingo, macarrão, maionese, Silvio Santos na televisão, aquele negócio, né? E aí o frango, aí a gente falou, opa, hoje tem carne, né? Porque naquela época tinha dia que não tinha mesmo. Aí, bom, aí o pai comia o pedaço maior, né? Aí a mãe pegava outra, aí o irmão mais velho e tal. Eu sou o penúltimo, de cima para baixo. Agora vocês imaginam, né? O que sobrava para mim, né? Era ali aqueles pedacinhos mais ossudinhos, que tal, mas tudo bem. Eu estou falando isso porque era uma ordem. Isso é um exemplo muito pequeno, né? Muito simples, mas era uma ordem de coisas que aconteciam. E aí vem esses revolucionários, quando não é a gente mesmo, que chega lá e fala assim, não, a partir de hoje, eu sou o caçula, mas quem vai escolher o que vai comer vai ser eu. Eu que vou determinar qual o programa do fim de semana, eu que vou determinar onde a gente vai hoje, eu vou determinar isso. Aí começam essas situações, não é? Eu não estou questionando aqui a evolução da educação, nada disso.
A proposta do Emmanuel é a gente reconhecer os benefícios da ordem. Em tudo precisa de ordem, organização, né? Existe não, primeiro é isso, depois é isso, vai ser feito assim por questão de ficar tudo bem, né? Já imaginaram se a gente chegasse aqui, essas cadeiras estivessem todas misturadas de qualquer maneira, virado para cima, de lado, para trás e tudo? Não é? São coisas lógicas que Emmanuel está falando, mas ele está convidando a gente a observar esses comportamentos nossos e a gente dar o valor no que é ordem, não é? Certinho, deu o horário, o Arnoldo veio aqui, fez a prece, a abertura, passou, não é isso? Não é? Na hora que vocês forem para o passe, existem senhas, aí vai chamar pela senha, por quê? Porque senão todo mundo ia querer receber o passe, não é? Não, agora eu que vou agora. Independente do horário que chegou, independente da necessidade, independente de quantas pessoas estão lá para atender. Então ele chama a atenção disso. E qual que é o nosso auxílio fraterno quando alguém está querendo revolucionar as coisas? Quer dizer, vamos mudar tudo. É esse o convite. E ele fala em seguida sobre os que nos ferem, ajudando-nos a desbastar as próprias imperfeições. Toda ferida precisa ser analisada, o que aconteceu, quem causou essa ferida, para a gente entender, não, eu também já fiz isso, eu também faço isso. Aliás, tudo que acontece com a gente, normalmente a gente já fez com alguém, ou fez com a gente mesmo. Reconhecimento, né, da nossa situação, autoconhecimento. E ele fala, por último, dos que nos perseguem e caluniam, proporcionando a oportunidade de se suportar com Cristo na prática do Evangelho. Então, esses convites todos, para a gente analisar todas essas situações de todos esses irmãos, vamos dizer assim, entre aspas, nada mais é do que a gente analisar nós mesmos. Porque tudo está ligado a como nós estamos reagindo diante das questões do dia a dia. E isso tudo que falou aqui são pessoas do nosso convívio, todos os dias, todos os momentos. E qual tipo de auxílio fraterno que a gente está oferecendo para essas pessoas? E para nós mesmos? Que tipo de auxílio fraterno que a gente oferece para nós? A gente procura se conhecer para entender o que nos magoa, o que nos fere. Porque o título aqui está falando de amor. Quem ama a Deus ama também seu irmão. E, logicamente, segundo o mandamento, para amar o irmão, a gente tem que amar a gente mesmo. E, ultimamente, nós estamos mais nos amando ou nos agredindo? Nossas propostas de vida, do que a gente assiste, do que a gente ouve, dos lugares que a gente vai, de como a gente lida com as pessoas, o que a gente oferece para os outros. A gente está se amando ou a gente está se magoando, se destruindo, se desvalorizando? E o último, bem no final, né? Emmanuel falando para a gente que o irmão iluminado e bondoso já representa uma obra viva do Pai. Mas ele fala o seguinte: porém, o irmão ignorante ou infeliz é uma obra que o céu nos convida a amparar e embelezar no rumo da perfeição em nome do Todo-Poderoso. Fala, se amas a Deus no irmão que te entende, os que são amigos, né? Não te esqueça de honrar a Deus e querer no irmão que ainda não pode te amar. E a proposta de Emmanuel é muito séria, né? Difícil, porque é o que Jesus falou. Amar o teu inimigo, não é isso? Foi isso que ele falou? Ele usou esses termos, Jesus usou esses termos. E Emmanuel fala do irmão infeliz e ignorante. Dá uma amenizada, né? Irmão infeliz e ignorante. Que é para a gente trabalhar com esses. Trabalhar com esses no sentido de nos reconhecer. Nos esforçar. E aí sim a gente vai ter mérito. A gente vai ter mérito. E esse é o objetivo, para a gente construir a nossa evolução. Cada um fazendo a sua parte, cuidando da sua vida. Da sua vida. Então é mais ou menos assim, não é o que o outro te faz, é o que você faz com o que o outro te faz, seguindo Jesus.
Porque a história de pisou no calo, eu faço isso, me ofendeu, não levo desaforo para casa, isso aí a gente já tem que ir deixando para trás, né, gente? A gente já tem que ir deixando para trás. Nós estamos atrasados nesse processo evolutivo. E nós estamos no período de transição planetária. O mundo, não o planeta, o mundo que a gente está inserido é um mundo de expiação e prova, ainda. Mas nós já iniciamos a caminhada, já faz tempo, não é? Jesus trouxe a cartilha para que a gente consiga, quando o mundo, não o planeta, quando o mundo for um mundo de regeneração, a gente possa permanecer aqui. Mas aí, essas propostas do Emmanuel e outras precisam estar bem resolvidas com a gente, porque senão a gente não vai poder ficar nesse mundo de regeneração. A gente vai, né, para um outro lugar para poder aprender, continuar aprendendo sempre, né? Pessoal, muito obrigado pela atenção, a paciência. A Casa Jesus de Nazaré, eu agradeço a caridade, né, de me convidar para eu vir aqui, porque isso tudo que eu estou falando com vocês aqui, quem escuta primeiro sou eu mesmo, e marca muita gente, que a gente precisa caminhar. Deus abençoe todo mundo. Boa noite.